Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, mais uma vez com as nossas videoaulas de geografia, onde hoje vamos estudar sobre queimadas. Vamos entender de que forma a ação do homem pode ocasionar grandes danos à nossa cobertura vegetal, ou seja, ao nosso meio ambiente. Estão prontos? Uma boa aula a todos e vamos começar. Iniciando nosso processo das queimadas, podemos entender que elas são um tipo de prática considerada agrícola, ou seja, muitas áreas são queimadas para que possa ser desenvolvido o processo de agricultura, utilizado principalmente no meio rural, ou seja, na parte do campo, sendo uma das ações mais antigas realizadas pelo homem. É considerada também de baixo custo, pois a queimada é conhecida por sua rapidez, pois em muitos casos ela é utilizada como uma ferramenta para limpeza e fertilização do solo. Em contrapartida, ou seja, com relação a esse ponto, nós temos uma outra situação que, em alguns casos, sua aplicação de poder perde o controle, provocando grandes incêndios. Além disso, pode ser um alvo de críticas por parte de muitos ambientalistas. As causas e tipos de queimadas estão relacionados com diferentes fatores que podem ser aplicadas a fim de atingir diferentes objetivos ou ainda pode ser criminosa. Então, isso quer dizer que existem dois tipos de queimadas. Aquelas de fim econômico e as criminosas. Ambas com objetivos diferentes, ou seja, distintos. Queimadas com objetivo econômico. Ela tem que ser controlada, tem que ter uma fiscalização para que ela seja realizada. Já a criminosa, ela é feita de forma clandestina e muitas vezes é para devastar uma área e ser aplicado um processo econômico desregular, ou seja, ilegal. E por conta desses dois tipos de ações de queimadas, aquela com objetivo fixo, que tem autorização para que ela seja realizada, e a criminosa, independente de uma ou de outra, existem grandes consequências dessas queimadas. A realização da queimada gera consequências para o meio ambiente. Entre as principais estão, ou seja, essas são as principais, existem outras, mas essas são as que causam maior dano, maiores prejuízos. Alteração no equilíbrio do ecossistema, ou seja, essa alteração significa destruição de árvores e até animais que acabam morrendo por conta da fumaça, ou de não conseguirem fugir, acabam morrendo queimados. Então, tem esse desequilíbrio ambiental. Desertificação ambiental, áreas que acabam sendo devastadas e árvores que muitas vezes podem estar naquele local, que são árvores centenárias, que são árvores em extinção. Circulação de águas superficiais e subterrâneas. Naquela parte daquela área queimada, está sendo queimada, pode estar passando, por exemplo, um lençol freático, pode ter um olho d'água. Então, quando se vai ocorrer uma queimada, tem que ter aquela fiscalização, que é aquela queimada com objetivo, para que não ocorra esses processos por conta da queimada desregular, que é a queimada criminosa. Mudança da temperatura e umidade do solo, por conta da queimada, o solo sofre uma mudança na sua temperatura. Manutenção e controle da fauna e da flora, por conta da extinção de plantas e animais. Diminuição da biodiversidade, ou seja, das espécies. Emissão de gases poluentes, aqui está relacionado com o efeito estufa, camada de ozônio. Piora a qualidade do ar, ou seja, a qualidade do ar fica contaminada e o ar acaba ficando seco e pode causar algumas doenças respiratórias. Contribui para o aumento dessa poluição do ar, ou seja, ainda vai prejudicar mais ainda a questão da camada de ozônio, o efeito estufa, que é uma grande preocupação ambiental. Intensifica o efeito estufa e o aquecimento global. Essas ações já estudamos, principalmente com relação ao efeito estufa e aquecimento global. As queimadas no Brasil, elas são praticadas de forma muito comum, porém nem sempre são controladas. As queimadas intencionais, que são aquelas com objetivo ou provocadas pela falta de chuva, geram grandes consequências. Essas que ocorrem por conta da falta de chuva,
é no período de seca que costuma ocorrer no Brasil, principalmente entre os meses de outubro e janeiro, que é o período que ocorre poucas chuvas e a nossa vegetação e o nosso clima está seco. Estima-se que a cada ano o Brasil perca cerca de 15 mil quilômetros quadrados de florestas por causa dessas queimadas, que acabam se perdendo o controle delas, transformando assim em grandes incêndios. A região nordeste do Brasil é a que apresenta o maior índice de ocorrência de queimadas, especialmente entre os meses de outubro a janeiro. E aí, dependendo da sua localização, já a região centro-oeste ocorrem essas queimadas nos meses de julho a outubro e são consideradas as mais críticas. Então, se existe um processo de limite entre regiões, dependendo da localização de cada estado. Por exemplo, a região Nordeste, que faz fronteira com a região Norte, através do estado do Maranhão, um pedaço do Piauí e um pedaço da Bahia, nessa área do Nordeste, se estiver muito seco, pode ocasionar danos à região Norte, porque os fortes ventos podem acabar levando. Já a região Centro-Oeste, que faz fronteira com a região Norte, principalmente o estado de Mato Grosso e Goiás, ocorrem muito essas queimadas durante esse período e que acaba ocasionando danos para a região Norte por fazer fronteira e o vento levar essas queimadas. Dessa forma, podemos observar que o bioma, ou seja, a vegetação do cerrado, é a que mais sofre com queimadas e incêndios, causando morte de diversos animais. Por quê? Porque está localizado na região centro-oeste, pega um pouco desses estados da região nordeste, que faz fronteira com a região centro-oeste, e acaba gerando grandes danos à região norte, porque fazem limite com esse processo de queimadas. E aí o Brasil precisou criar o controle de queimadas para auxiliar nesse processo. Então, nós temos a Portal Queimadas, que é o nosso principal ponto de controle criado principalmente pelo governo federal e projetos e programas ligados ao governo, onde a Portal Queimadas é a campanha do governo federal que tem como objetivo alertar sobre o perigo causado pelas queimadas, principalmente nas matas e florestas. Então, esse projeto, esse controle é para o governo federal conscientizar as pessoas da questão da queimada. Aqui entra mais a questão das queimadas ilegais. Este programa ainda orienta o cidadão a denunciar focos dessas queimadas e principalmente os incêndios que pertencem ao território nacional, ou seja, ao território do nosso país. O nosso segundo controle é o programa de queimadas, pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE. Este programa ele atua no desenvolvimento de pesquisa e ele acaba publicando resultados obtidos com o processo de evitar essas queimadas. Consegue monitorar os focos, ou seja, consegue encontrar através de imagens de satélite onde está ocorrendo o princípio de queimadas de incêndio para que ele possa ser controlado. Nosso terceiro controle, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. Ele pertence ao Ministério do Meio Ambiente, que tem parceria com o governo federal, faz parte do governo federal, e ele realiza campanhas anuais contra queimadas, promovendo ações para combater incêndios e manuseios de fogo, ou seja, conscientizar as pessoas com relação aos incêndios, com relação às queimadas, principalmente aquelas pessoas que praticam esse tipo de ação para desenvolver agricultura, pecuária ou até mesmo o extrativismo. E aqui concluímos mais uma aula onde abordamos sobre as queimadas, ações ocasionadas pelo ser humano que acabam prejudicando a nossa cobertura vegetal, ou seja, o nosso meio ambiente. Espero que tenham gostado da aula, tenham compreendido o assunto. Até a próxima e tchau!